Mas o que é importante é que, passo a passo, devagarinho para algumas pessoas, se calhar, nós vamos conseguindo, com a ajuda de todos vós, melhorar e conseguir fazer mais, mesmo com todos os obstáculos que se vão interpondo à nossa frente, mas nunca vacilando. Vamos conseguir sempre fazer melhor. Alguns dos sócios mais antigos, com certeza que ainda se lembram do tempo em que a União Zoófila tinha cães amarrados às casotas, às árvores, em que as instalações eram péssimas, onde o terreno, o chão, era terra batida e que no inverno tornava-se num lamaçal. Os gatos estavam completamente amontoados em pequenos compartimentos e que só existia, a única visita do veterinário era uma vez por semana. Esses tempos já vão lá longe e desde aí conseguiu-se fazer muita coisa. Começou-se a construir boxes, o chão foi alcatroado, fez-se mais boxes ainda porque os animais cada vez eram mais a chegar, fez-se uma pequena enfermaria, o veterinário passou a vir diariamente, as verbas foram canalizadas para a compra de medicação e para se fazer diagnósticos dos animais doentes para que pudessem melhorar o seu estado de saúde, e assim foram decorrendo alguns anos, até que ultimamente fez-se uma obra mais recente, que foi a enfermaria, uma enfermaria maior, com um pequeno bloco operatório, com um berçário, com uma zona de infectocontagiosos e com uma zona adjacente, que é onde os animais recuperam, mais alargada e mais confortável para que eles pudessem ser mais vigiados. Isto tudo foi feito com muito empenho, muita dedicação, e as pessoas que se calhar estão um bocado por fora não imaginam o sacrifício que foi preciso para se conseguir realizar isto tudo. Ao longo destes anos todos, eu não posso falar dos melhoramentos que foram feitos sem me referir a um número de pessoas que são, obviamente, os sócios, que é muito têm ajudado para que isto se possa concretizar. Os mais antigos, que não desmobilizaram, os mais recentes, que com o seu entusiasmo apoiam-nos nestas iniciativas e não nos deixam vacilar, porque com o seu entusiasmo quase que nos obrigam a desvastar caminhos, às vezes até um bocadinho difíceis. Também não posso deixar de referir os funcionários, alguns há muito tempo na nossa casa e que são uma peça fundamental no funcionamento do dia-a-dia do albergue. É evidente que não posso deixar de referir, e com uma ênfase muito grande, todos os voluntários. Há um grupo formidável de voluntários que tem sido o nosso bastião, a nossa força, que com um entusiasmo, um empenho, às vezes que dificilmente conseguimos imaginar porque ultrapassa o limite do possível, estão sempre ali, não desmotivam, são a nossa força e fazem um trabalho titânico naquele albergue que toda a gente que o conhece sabe perfeitamente as dificuldades que nós nos deparamos no dia-a-dia. Mais recente, mas não menos importante, são todos os padrinhos que contribuem com o seu carinho para os seus afilhados e ajudam-nos a tapar muitas lacunas que sem eles não conseguiríamos ultrapassar. Tem sido uma ajuda muito positiva com os seus afilhados, nos passeios, no tempo que perdem com eles, perdem entre aspas, é um perder positivo, e ajudam muitos animais que entram tristes, com problemas de adaptação graves, a florescerem e a terem uma vivacidade no olhar que por muitas vezes muitas pessoas poderiam dizer que seria impossível de conseguir. E por isso eu sinto-me hoje em dia muito orgulhosa, sendo Presidente da União Zoófila, de saber que existe um grupo de pessoas formidável que continua a apoiar-nos, a dar-nos força
E isso torna que a União Zoófila seja cada vez mais conhecida do público, porque a União Zoófila hoje em dia é uma associação de referência em tudo o que diz respeito à proteção e aos direitos dos animais. E é disso que nós precisamos. Apoio, pessoas amigas à nossa volta, que nos deem a força quando nós muitas vezes vacilamos. E vacilamos muitas vezes. Não é fácil. E quem está lá sabe perfeitamente isso. Também estamos hoje aqui reunidos para homenagear duas pessoas que em muito ajudaram a União Zoófila a conseguir ser o que é hoje. Sou a doutora Margarida Namora, que felizmente conseguiu vir e que foi presidente durante 9 anos naquela associação e que fez um trabalho notável na recuperação das instalações e, sobretudo, nas condições deploráveis em que estavam aqueles animais, deu-lhes uma visibilidade e uma possibilidade de conseguirem viver com felicidade e poderem ser adotados. E também cuidou e interessou-se profundamente em resolver todos os cuidados de saúde que aquele canil, que aquele albergue, que aquele gatil não tinha. A União Zoófila, os recursos da União Zoófila sempre foram escassos e continuam a ser. Eu sou a doutora Margarida Namora, deu muito da sua vida pessoal e deu uma ajuda financeira enorme para poder proporcionar condições dignas àqueles animais. Foi uma tarefa difícil e corajosa. E por isso eu tenho o privilégio de hoje em dia de poder entregar um cartão em que faz dela sócia benemérita em nome de todos os animais que ela ajudou e que lhe estão eternamente gratos. Alô? Também não se podia deixar de fazer uma homenagem ao Sr. Dr. Jorge Barroso, que muitos de vós não conhecem e alguns até nem ouviram falar, o que é natural, porque é uma pessoa que prima pela descrição. Todos os serviços prestados à União Zoófila ao longo destes anos todos, e que foram muitos, não fez alarde, a não ser à exceção de quando está no seu campo de batalha, que é o Tribunal, onde, e de uma maneira inteligente, tenaz e defendendo sempre com valores altíssimos a União Zoófila de uma maneira implacável. Os casos que o seu doutor defendeu, que foram muitos ao longo destes anos, eu orgulho poder-me dizer, ganhou-os todos. Todos. E não foi só porque a União Zoófila tinha razão. Foi, sobretudo, porque com a sua excelência de advocacia que faz, com a minúcia com que estuda os casos, com a entrega e com o empenho coloca em tudo aquilo que faz, conseguiu o que muita gente acharia que seria impossível. O Sr. Dr. Jorge Barroso não tem sido só uma ajuda jurídica, tem sido um amigo. Nos nossos momentos de aflição, teve sempre a palavra certa, a atitude sensata e a visão clara das coisas, que nos acalentou em momentos de grande ansiedade e que nos deu a força para continuarmos sempre com esperança de termos sempre a razão do nosso lado. Eu, por isso, quero agradecer ao seu doutor
com muita gratidão. E este cartão, que é a nossa maneira singela de lhe poder agradecer, fazê-lo sócio benemérito desta associação. Muito obrigado, Sr. Doutor. É informal. Claro que é informal. Será um microfone para a mão, mas acabei de dizer, vamos lá ver. Primeiro de tudo, agradecer à direção do UZ a gratidão, com muita gratidão e honra que me aliaram a mim e à doutora Margarida da Mora nestes 60 anos. Mas quero também vincar que o trabalho que hoje aqui está a ser reconhecido não é obra só de um homem. Quero aqui recordar, desde 98, o trabalho excepcional que a colega de escritório, a doutora Maria Delfina Carvalho, teve. Muito obrigado, Delfina. E quero, que é importantíssimo, estamos aqui a tratar de pessoas voluntárias e noto que a União Zoófila está a respirar um novo ar, com uma especial referência a toda esta juventude e tudo isto que se tem feito e que se tem ouvido. Quero aqui também referir que, ultimamente, nos últimos 3 processos, fui assessorado por um jovem advogado. Permitam a emoção, por acaso é meu filho, e se chama João Caparroso. A quem eu quero sublinhar este legado e este ambiente e esta grandiosidade de uma grande associação. Também ressaltar aqui o rigor da direção presidida pela doutora Margarida da Mora. Devo muito ao meu trabalho. Eu fui menos influente em tudo isto. Eu consegui reunir toda a vossa dedicação, todo o vosso trabalho, e cheguei limitamente a dizer aos senhores juízes: olha, estou aqui reunido de toda esta força, faça favor, absolva-nos. Portanto, o meu trabalho foi extremamente facilitado pela vossa labuta. Da direção da doutora Margarida da Mora, da Luísa Barroso e de muitos voluntários. Muitos voluntários como testemunha, um excepcional trabalho que me facilitou e muito a minha tarefa. Devo dizer que parte do meu trabalho teve improvisação, teve audácia e teve ousadia. É o conselho que vos dou. Isto tem que ter. Improvisação. Porque nada na União Zoófila se pode fazer by the book, como mandam os cânones. As coisas se mudam todos os dias. E as surpresas vêm todos os dias. E por isso nós temos que como eu aqui escrevi uma frase um bocado filosófica, o horizonte está nos nossos olhos e não na realidade que supomos. Eu penso que é para esse horizonte que todos vós e a vontade que vejo aqui manifestada que vocês devem caminhar. Para dignificar a União Zoófila, e prometo que vou acabar, para dignificar a União Zoófila, eu, hoje mesmo, portanto, a União Zoófila fica hoje, neste momento muito especial, nos seus 60 anos, sem responsabilidades, sem processos e com as dívidas, Sra. Presidente, todas pagas. Foi hoje paga a última dívida ganha em tribunal, uma indemnização que nós conquistamos em tribunal. 2.000 euros foi hoje liquidada. Obra do acaso. Sabiam que eu vinha para aqui, então tiveram assim. E lançando um ar retrospectivo, e mais que tudo, ombreando um pouco, com muito carinho, este título de sócio benemérito. Hoje mesmo, nós recentemente tivemos êxito numa ação em que o Sr. Juiz do Tribunal da Relação entendeu não só dar-nos razão, confirmar a razão que tivemos em primeira instância, mas também dizer à senhora, minha colega, que patrocinou a parte contrária, dizer à juíza de primeira instância que deveria haver uma queixa na Ordem dos Advogados contra a colega e uma queixa-crime contra a própria autora que estava a litigar contra nós. Hoje mesmo pedi à senhora juíza de primeira instância para não o fazer em nome da União Zoófila. Os princípios da União Zoófila são paz, sossego, ganhámos o que tínhamos que ganhar, deu-nos razão. Já chega, vamos parar com processos. Por isso, o último conselho
sobre a história da UZ. A história da UZ é a ciência que estuda a infelicidade de quem a usou afrontar-nos. A todos vós, que sempre me trataram com carinho e respeito, apesar do meu proclamado mau feitio, bem-ajam a todos e muito obrigado.